Agora que a gente entendeu os conceitos de entidade, vínculo e propriedade, vamos ver como é que é essa representação dentro de um diagrama. A primeira coisa que a gente precisa ver é aqui na página inicial, a gente tem inserir entidades, tá? Aqui a gente está falando sobre tipos de entidades e elas têm formas diferentes de você representar uma entidade. A primeira forma, e a mais comum delas, porque é ela que geralmente é utilizada para representar a associação entre entidades, é o ícone, tá? Então aqui a gente vai pegar um ícone e aqui a gente tem uma paleta para você saber de onde é que vem essa janela, tá? Aqui tem a opção paletas, inserir paleta. A gente pode ver aqui que, selecionando essa opção inserir paleta, a gente tem aqui o conjunto de entidades, de vínculos e de atributos. Atributos eu vou falar bem depois, tá? Agora a gente vai falar sobre entidades, e aqui a gente está vendo os tipos de entidades mais comuns, os tipos de representação de entidades mais comuns, tá? Mas a gente pode usar outros tipos de representação de entidades, tem uma lista aqui enorme de representações de entidades, depende daquilo que a gente está estudando, o tipo de coisa que a gente está trabalhando. Eu vou manter aqui no comum por enquanto, e vou aqui representar duas entidades, uma entidade masculino e uma entidade feminino, tá? Então a gente tem esta representação de entidades. Cada uma dessas entidades, ao você fazer duplo clique nela, você vai ver aqui a edição das propriedades. Então você tem aqui um conjunto de propriedades que você pode utilizar, e a propriedade mais importante no começo do diagrama é a etiqueta. Então, é a etiqueta e a identidade que determina o que é o que é aquela representação. Então, aqui a gente pode chamar isso de uma pessoa 1, a gente pode chamar aqui essa de pessoa 2. A gente poderia colocar qualquer tipo de identidade para essa representação. O que acontece com isso é que, se eu tentar agora colocar uma outra pessoa 1, ele não aceita. Por quê? Porque é a mesma entidade. Eu não posso ter duas representações, ou eu não devo ter duas representações da mesma instância de entidade. Tá? É a mesma pessoa. Então, aqui eu poderia ter uma outra pessoa, uma pessoa 3, por exemplo, ele permite, mas uma pessoa 1, uma pessoa com 1, você vê que ele está em vermelho, ele não vai aceitar, tá ok? Mas eu posso colocar aqui uma pessoa 3, por exemplo, e determinar que a visualização, ou seja, o que está escrito aqui na etiqueta, seja pessoa 1, tá? Ou seja, a identidade é diferente, mas eu posso representá-la, de duas formas, tá? Isso não é aconselhável, principalmente em processo de investigação, ainda que seja possível, tá? Agora, a gente pode colocar amigo da pessoa 2. Por exemplo, você pode representar a etiqueta, visualizada de qualquer forma. Eu vou eliminar essa etiqueta aqui, e aqui a gente tem a representação por formas de ícones. Já falando um pouco sobre vínculos, os ícones geralmente são usados para representar relacionamento entre entidades. Então, eu posso ter aqui uma associação entre a pessoa 1 e a pessoa 2. Eu posso, por exemplo, ter um outro item que seja um automóvel e a pessoa 2 ser proprietária desse automóvel. Enfim, a gente pode ter vários tipos de relacionamento, e outro tipo aqui, por exemplo, pode ser da pessoa 1 como sendo o motorista do automóvel. Tem uma coisa que na representação da etiqueta é que quando você olha na entidade, a gente tem a identidade e a etiqueta, são fatores distintos. No caso do vínculo, não. O vínculo, eu posso ter dois motoristas para o mesmo veículo. Então, eu posso ter essa relação aqui. E por isso não tem a identidade de diagrama pré-definida. Então, motorista.
tá? Ou seja, eu tenho dois relacionamentos do mesmo tipo para a mesma entidade. Então, essa é a representação de ícones e de vínculos entre